Boa tarde, pessoal. Vamos aí iniciar mais uma aula de projeto de fábrica layout, a nossa última aula do semestre. Hoje o assunto será sobre automação. E automação industrial. Bom, primeiro nós vamos especificar aqui o que seria automação, uma definição breve. Então, a automação, ela é basicamente o uso de comandos lógicos, programáveis e de equipamentos mecanizados. Elas substituem, na verdade, as atividades que são manuais, e dariam, por exemplo, prejuízo se fossem manuais, né, numa fábrica. Então, elas fazem essa substituição. E essa automação, ela envolve uma tomada de decisão através de comandos respostas que seres humanos produzem, né? Historicamente, a mecanização, como o uso dos mecanismos de temporização, que a gente vai ver alguns ali adiante, são usados para disparar não diria uma alavanca aqui, como está... aqui é um exemplo que ele está falando, né? Se você tem uma alavanca que vai disparar um alarme, ou vai disparar uma movimentação de um objeto. Então, existem dispositivos de temporização que contam o tempo para o disparar da alavanca e com o objetivo de movimentar ou realizar uma tarefa futura. Mas a automação ela vai além disso, tá? Como a gente vai ver. Elas envolvem outros itens, como trabalhos de sensoriamento, etc. Bom, historicamente, de onde surgiu o termo automação? O termo automação ele foi criado a partir de 1940, né, por volta de 1940, dentro da indústria Ford, a Ford Motor Company, né, que tinha sua residência oficial em Detroit. Ela foi criada por um engenheiro da própria companhia Ford, em 1940. E como naquela época, né, como que eram os dispositivos de controle de automação? Diferente de hoje, né, eles eram elétrico-mecânicos. Não tinham nenhuma parte computadorizada, né? E a parte lógica deles era realizada por relés. O relé ele é um interruptor que pode ser programado e você pode... Ele desarma uma lógica programada se, por exemplo, passar o nível de carga dele, que passa através dele, né? Então ele desarma. Mas, diferentemente do fusível, o relé pode ser rearmado, né? O fusível precisa ser trocado. Então aqui a gente tem exemplo de um relé em azul e um temporizador, tá? O que mais sobre os dispositivos de controle naquela época, né? Que foram criados em 1940? Apesar de existirem dispositivos automáticos naquela época, a intervenção humana ainda era importante em alguns pontos de decisão. E ela pode-se dizer que a intervenção humana ela acontecia através de sensores, através de botões. Bom, mas aí apareceram os computadores, né? Então, com o advento dos computadores, como que a automação ficou? Então, primeiramente, a gente pode falar em tamanho
principalmente os controles, eles foram ficando cada vez menores. Com o passar dos anos, os componentes foram diminuindo de tamanho, de volume, e isso, como consequência, trouxe uma miniaturização dos controles, né? Ao mesmo tempo, o custo desses produtos, o custo de projeto, tudo, eles se tornaram menores. E, como foram diminuindo de tamanho, ficaram mais flexíveis. Pode-se dizer que a primeira empresa que criaram os primeiros dispositivos de controle automáticos, ela era chamada de Modicon. Entre 1970 e 80, foram criados os primeiros tipos de controle programado, né? Que a gente chama o famoso controle lógico programado, o CLP ou PLC na sigla em inglês. Aqui a gente vê o primeiro CLP, controle lógico programado, e os seus inventores aí, ao lado dele. Aqui a gente vê 3 tipos de PLC, tá? Da Modicon, os modelos 084, 384 e o Allen Bradley SLC100, né? 3 modelos aí. Aqui nós vemos uma cortesia do Dick Morley e Rick Morley, e aqui o nosso controle lógico programado. O primeiro PLC que foi instalado, né, na empresa General Motors e na companhia Lennox, na Pensilvânia, a partir de 1970, né? Então aqui a gente vê aí o Mr. Morley ao lado do seu PLC. Bom, mas para que serve um programador lógico, né? Para que ele serve um controlador lógico programável? Ele basicamente é um computador. Ele vai receber informação de um ambiente externo e vai tomar uma decisão lógica a partir do que foi lhe fornecido, né? Mas de acordo com a programação feita por um programador, ele vai executar as suas funções. E para isso ele vai ter uma comunicação com outros dispositivos, né, de acionamento. Então esse é o famoso CLP, que a gente utiliza hoje nas indústrias. Bom, algumas vantagens da automação nos dias atuais, né? Então, você pode ter um operador humano, como nessa figura, com uma certa tarefa de trabalho, e a tarefa ela pode ser pesada ou pode ser monótona. Para você substituindo o operador humano, você consegue, por exemplo, executar esse trabalho pesado com maior eficiência. E se é um trabalho monótono, colocando uma máquina ali, ela vai fazer sem nunca reclamar, né? Então, por isso a gente utiliza robôs, né? Como nessa figurinha aqui, ó. Um trabalho monótono, repetitivo, não tem por que eu colocar um ser humano ali. Bom, outra vantagem da automação, os operadores humanos que realizam tarefas, né, em ambientes perigosos. Tá, eu não vou colocar uma pessoa num ambiente perigoso, sendo que hoje eu posso automatizar, colocar um controlador guiando um robô, por exemplo, para trabalhar nesse ambiente perigoso. Ele vai fazer a mesma tarefa e não vai ter problema nenhum de estar ali presente. Num ambiente que tem uma temperatura extrema ou uma atmosfera radioativa, tóxica. Tá? Então, eu posso substituir o trabalho manual, nesse caso, por uma automação. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um calibrador de medidor radioativo.
ele tem um controlador lógico programável para fazer a movimentação aqui dessa plataforma, e é um ambiente radioativo, então eu não preciso do ser humano para estar presente nesse ambiente, tá? Então eu evito isso. É uma vantagem muito boa. Uma outra vantagem da automação que a gente tem aqui, tarefa para executar, né? Tarefas que estão além da capacidade humana. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de 10 metros de altura que faz uma perfuração do solo para extração de petróleo, principalmente lá nos Estados Unidos, aquelas plataformas de exploração de petróleo. E você tem, como nesse exemplo dessa figura aqui, um controle automatizado que monitora o equipamento que faz a perfuração no solo. Isso aqui está além da capacidade humana de ficar próximo à área onde está sendo feita a exploração de petróleo. Você evita isso com uma automação, né? Você controla tudo à distância. Hoje, por exemplo, a gente tem mecanismos que são instalados, mecanismos autômatos instalados em máquinas, em colheitadeiras, por exemplo, em fazendas, né, que fazem colheitas aí de soja, etc. Você não precisa, uma colheitadeira, ter o próprio operador da máquina. A máquina, ela nem tem cabine mais para a entrada do operador, né? Já tem um robô ali dentro que faz a operação da máquina, ele varre totalmente a área de colheita e faz a colheita sem precisar de um operador. Hoje já tem esses tipos de máquinas, né? Então aqui, ó, o manuseio de cargas grandes ou pesadas, a manipulação de elementos minúsculos ou as exigências para se fabricar um produto de forma muito rápida ou muito lenta são exemplos de automação. Para você fazer a planta e layout de fábrica, você vai precisar considerar toda essa estrutura de ligação automatizada que vai na fábrica. Se ela vai estar a um nível acima dos operadores, se ela vai estar no mesmo nível, qual a área que ela vai ocupar. Então, no projeto de fábrica e layout, de antemão, você vai precisar saber como essa parte automatizada vai ser distribuída por área na região de produção industrial. Sabendo isso, você vai poder colocar isso na planta e projeto de layout que você está projetando. Aqui a gente vê uma aplicação de uma... Por exemplo, eu tenho um controle lógico programado aqui, ele está conectado a uma botoeira que ela liga e desliga um sistema. No nosso caso, o sistema aqui é um motor, tá? Uma motobomba. Ela vai, por exemplo, inserir fluido num determinado sistema. Então eu ligo e desligo essa motobomba através de um comando lógico programado. Então isso é um exemplo de automação, ok? Bom, algumas vantagens da automação ainda, né? Então, por exemplo, a produção com frequência é mais rápida, então a produção é acelerada, a fabricação de produtos numa fábrica é acelerada. Em contrapartida, os custos de mão de obra eles são menores em comparação às operações que seriam manuais. Tá? Então essa é uma vantagem. Uma outra vantagem que nós temos, que é os sistemas de automação,
eles conseguem incorporar facilmente inspeções e verificações. Você consegue fazer uma verificação num tipo de sistema automatizado. Com isso, você reduz o número de produtos que estão fora do padrão de produção. Você elimina com grande vitória, né, os produtos que estão fora do seu padrão de produção. E isso vai permitir um controle estatístico mais eficiente de processo, que vai gerar produtos mais consistentes e uniformes. Então, essa é uma outra vantagem da automação. Outro item, né, que a automação ela vai servir como um catalisador, ela vai acelerar a melhoria da economia da empresa e da sociedade. Um exemplo disso é, por exemplo, na Alemanha e no Japão, a automação ela aumentou drasticamente durante o século XX, né, a produção de armas, automóveis, etc. E melhorou o nível da sociedade em termos de tecnologia, de saúde, etc. Então, a automação ela entra como um elo de melhoramento entre a empresa e a sociedade. E por último, os sistemas de automação, pessoal, não ficam doentes. Essa é a maior vantagem. E você também não precisa pagar salários para as máquinas, né? Outra vantagem. Desculpa, agora aqui nós temos as desvantagens, perdão. As desvantagens, né? A tecnologia atual ainda não é capaz de automatizar todas as tarefas desejadas. Na Embraer, por exemplo, nos sistemas de produção, grande parte ainda de alguns componentes ainda são produzidos manualmente. Por exemplo, a rebitagem da fuselagem da aeronave, ela é monitorada com operadores que ficam dentro e fora da fuselagem. Apesar de hoje você ter robôs que fazem a rebitagem das chapas da fuselagem, você ainda tem pessoas que percorrem toda a fuselagem durante a sua produção. Certas tarefas não podem ser facilmente automatizadas, como a produção ou a montagem de produtos, cujos componentes têm inconsistência de tamanho, ou tarefas em que a habilidade manual ela é necessária. Alguns produtos precisam da manipulação humana. Então, por isso, você não utiliza a automação em todas as etapas de produção. Algumas tarefas custam mais para serem automatizadas. Então, você utiliza uma forma manual, já que é mais barata, né? A automação ela é aplicável em processos repetitivos e que envolve um grande volume de produtos. Se você não tem um processo que é muito repetitivo, e a quantidade de produtos que você possuem baixo volume, né? Você não vai precisar da automação. Você pode fazer manualmente. Então, é difícil prever com precisão, mas é possível, o custo de pesquisa e desenvolvimento para se automatizar um processo. Uma vez que esse custo ele pode ter um grande impacto sobre a rentabilidade do produtor. Muitas vezes descobre-se que não houve vantagens econômicas na automação de um processo somente quando ela já foi implantada. No entanto, com o advento e continuidade do crescimento de diferentes tipos de linhas de produção, é possível fazer estimativas mais precisas, baseadas em projetos anteriores. Você pode sempre
ter como seu parceiro projetos anteriores que tiveram sucesso, para que projetos futuros não tenham problemas, né? Principalmente nessa área de automação. Bom, os custos iniciais para se implantar uma automação, ele é relativamente alto. Você precisa ter no seu cofre grande quantidade de uma grande quantidade monetária, né? A automação de um novo processo ou a construção de uma nova planta industrial precisa de investimento alto, em comparação com o custo unitário do produto, ou mesmo comparando com a implantação de uma fábrica que seja totalmente manual. Mesmo as máquinas que já possuem os custos de desenvolvimento recuperados, né, se tornam caras em termos de hardware e mão de obra. O custo pode ser proibitivo para as linhas de produção personalizadas, onde o manuseio de ferramentas e produtos deve ser realizado. Então, geralmente é necessário um departamento de manutenção qualificada para consertar e manter os sistemas de automação em bom funcionamento. Você tem que ter esse departamento. Tudo bem, não quero esse departamento de manutenção. O que vai acontecer? Lá na frente vão ocorrer falhas no sistema. E, consequentemente, você vai ter parada de máquina. Consequentemente, você vai ter perda de produção. Consequentemente, você vai ter perda de pessoal futuramente, né? Então, você tem que ter uma manutenção bem apurada na sua empresa. Muito bem, então, essa primeira etapa aqui, a gente falou um pouco de automação, tá? Deram aí 24 minutos, a gente vai... eu vou parar nessa etapa aqui, vou começar a fazer uma gravação de uma outra etapa. Até a próxima etapa aí.